O print é eterno, as imagens, os vídeos estão registrados para sempre, a não ser que o Moraes proíba a divulgação dos mesmos, o que já aconteceu em outras situações, mas isso não muda o fato. Nós vamos provar aqui, através desse vídeo, uma espécie de retrô do conflito Hamas-Israel, que a esquerda brasileira, através de seus partidos políticos simpatizantes, apoia, defende o grupo Hamas com toda a sua violência contra Israel, pelo fim do Estado de Israel, perseguindo os judeus, e vamos registrar isso para sempre, para amanhã, daqui a alguns tempos, a esquerda não era bem assim, é assim, e nós vamos mostrar aqui tudo. Viva Hamas! Viva Hamas! Contra a ato de violência do povo palestino, contra o sionismo, é legítimo. Nós estamos na trincheira militar do Hamas. Porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde. E vale lembrar que o grupo terrorista Hamas é aquele que aplaudiu, parabenizou o Lula pela vitória nas eleições aqui no Brasil em 2022. E o Hamas ele só tem uma missão exclusiva no grupo, que é eliminar, excluir o Estado de Israel da face da terra. E a esquerda brasileira apoia isso. Vamos às provas. Olha isso aqui, que em 2021, MST e deputados do PT, PSOL e PCdoB saíram em defesa do Hamas. Movimento invasor de terras, parlamentares da esquerda e entidades progressistas reclamaram quando o Reino Unido classificou o grupo como terrorista. Não são terroristas, estão lutando por paz, né? Por terra, o direito ali do Estado. Uma ova. Até o assessor de Lula, o Celso Amorim, criticou Israel por abandonar processo de paz. Ele afirma que ataque terrorista vem depois de anos e anos de tratamento discriminatório e violências. Pois é o que eu acabei de falar, eles querem diálogo com o grupo terrorista. A Folha de São Paulo, que também é dirigida por petistas, chama os terroristas, sabe de quê? De combatentes. Combatentes do Hamas realizam massacres e fazem reféns no sul de Israel. E é o mesmo jornal que chama os manifestantes do 8 de janeiro de terroristas. Veja que coisa, cúpula do judiciário manifesta indignação e Rosa diz que a STF atuará para que terroristas sejam punidos. Pois é, a senhorinha com a Bíblia debaixo do braço é a terrorista. E o terrorista radical que mata qualquer um que vê pela rua é o combatente. MST apaga a nota em que apoiava a reação legítima contra Israel. Invasores de terra alegam que não admiram o Hamas, embora já tenham assinado manifesto a favor do grupo terrorista. O MST, mais uma vez, reitera nosso apoio total e irrestrito à luta do povo palestino pela sua autodeterminação e contra a política de apartheid implementada por Israel, afirmava o texto, publicado na segunda-feira, dia 9, e foi apagado no dia 10. A resistência palestina desde Gaza reagiu de maneira legítima às agressões e à política de extermínio que Israel implementa na região há mais de 75 anos. Quando fala de resistência palestina, está falando do grupo Hamas, o terrorismo. O MST informou que apagou a nota porque o movimento passou a ser alvo de fake news. De acordo com os invasores de propriedade, terceiros estariam qualificando o MST como apoiador dos terroristas do Hamas, o que não era a mensagem desejada. Ora, não é fake news. Escuta só. Para terroristas israelenses! Para sionismo! Para imperialismo! Viva Hamas! Viva Hamas! Gente, isso não é nem defesa de causa palestina. Isso é defesa do terror. O que essa gente vermelha aqui no Brasil está fazendo é um tal do vale tudo pela nossa causa. Vale matar, vale massacrar, vale sequestrar, vale cometer crime de guerra em nome daquela causa ali, a Palestina. Veja essa notícia que saiu ontem, uma das mais tristes notícias da guerra.
Terroristas do Hamas matam 40 bebês israelenses. Mas parece que para essa gente de esquerda vale, porque está lutando pela causa palestina lá. O Brasil não vai propor sanções ao Hamas no Conselho de Segurança da ONU. A diplomacia brasileira está na presidência rotativa do órgão. E a desculpa é de que sanções podem piorar a guerra, aumentar o conflito, deixa lá o Hamas agir tranquilamente na guerra. E ao mesmo tempo os petistas, o Lula, querem que Israel cale-se, pare de bombar. Meu irmão, é guerra. E aí nós temos ainda a dona Gleisi, presidente do PT, dizendo que a resposta do governo de Israel aos ataques do último sábado anuncia-se como uma brutalidade ainda mais abrangente contra a população civil da faixa de Gaza. Ou seja, ela quer dizer que Israel é pior do que Hamas na guerra, ou está pior do que Hamas. Tipo assim, você não tem que responder nada não, tem que aceitar o sequestro, o bombardeio. Ora, então ela não repudia o grupo Hamas, nem os ataques do grupo Hamas. Está pior do que o Lula, inclusive. E ainda tem o ministro dos Direitos Humanos, que estava calado, em silêncio, não é? Brasileiros morrendo lá, sequestrados em Israel. E o ministro dos Direitos Humanos diz o seguinte: o Ministério dos Direitos Humanos lamenta profundamente a morte do cidadão brasileiro Hanani Nidejeba, não vou ler isso aqui, não vou conseguir, vítima dos atentados do dia 7 de outubro em Israel. Ou seja, hoje dia 11, agora que ele resolveu falar, né? Depois desde o dia 7 em silêncio. O Ministério manifesta solidariedade à família e aos amigos de Hanani e reitera a manifestação do Estado brasileiro de repúdio a ataques contra a população civil. Ele não fala de quem, se é do Hamas, se é de Israel, se dos dois. Não, porque está passando pano para o grupo terrorista Hamas. Fato. Então tá aí, uma vergonha. Vai lembrar que ontem, né, saiu essa notícia de que ministro de Lula recebeu apoiador do Hamas no Planalto. Foto com Alexandre Padilha foi publicada 2 dias antes da guerra. Vou colocar a foto aqui para você. Inclusive aí o apoiador do Hamas entregou um livro sobre a Palestina para o ministro do Lula. Palestina, do mito da terra prometida à terra da resistência. E vai lembrar que quem está declarando apoio ao Hamas e condenando Israel no mundo são ditadores, são pessoas de esquerda, partidos de esquerda. Ontem mostrei aqui o Maduro, os ataques em Israel é culpa de Israel, então o Hamas está certo. Agora sai essa notícia de que Cuba, ditadura cubana, culpa Israel por ataques terroristas. Então são sempre eles, sempre os comunistas, ditadores, defendendo o lado errado. A resolução do Brasil é rejeitada na ONU. Estados Unidos criticam a ausência, no documento da diplomacia brasileira, do direito de israelenses se defenderem de terroristas. Para você ver, o Brasil tá mal, hein? Nesse Conselho de Segurança da ONU. O PT do Lula tenta equiparar terror do Hamas ao exército de Israel. Genocídio em Gaza. O partido divulgou uma resolução nesta segunda-feira. O PT historicamente mantém relações partidárias unicamente com a Organização para a Libertação da Palestina, assim como com a Autoridade Nacional Palestina sediada em Ramallah. O PT condena, olha aí, desde sua fundação, todo e qualquer ato de violência contra civis, venham de onde vierem. Por isso, condenamos os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestros de civis cometidos tanto pelo Hamas, veja que não chama de grupo terrorista, é simplesmente Hamas, quanto pelo Estado de Israel, que realiza neste exato momento um genocídio contra a população de Gaza por meio de um conjunto de crimes de guerra. Conversa fiada. Hamas começou essa guerra de maneira criminosa, tratando-se de guerra. E Israel precisou e precisa reagir. Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou e pediu o fim do grupo Hamas. Tem que ter o fim, isso é um grupo terrorista. Mas para o Lula não, para o PT não. Palestina livre, que bonito. Contra o genocídio apartheid israelense. É o evento aí da deputada do PSOL, Mônica Seixas.
E o pior de tudo, vai ter ali apoiador do grupo Hamas palestrando. Esse camarada aí, o Mohammad, que ele é o presidente do Fórum Latino Palestino. E olha a camisa dele, Hamas. Mohammad el-Kadri celebrou os ataques terroristas contra Israel que resultaram na morte de milhares de civis. O encontro está marcado para 18 horas. Já está acontecendo, já aconteceu, no momento em que você assiste o vídeo, na Assembleia Legislativa, no plenário, Dom Pedro. Olha esse tipo de notícia aqui. Se fosse da direita, dava cadeia. Mas como é da esquerda, tudo bem, pode apoiar o terror. Presta atenção. Extrema esquerda queima a bandeira de Israel, pede fim do país judeu e parabeniza terroristas do Hamas. Em protesto realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, militantes do PSTU marcaram posição em favor dos extremistas islâmicos. Vou colocar aí algumas imagens. Os próprios membros do PSTU postaram as imagens nas redes sociais, Instagram, Twitter, inclusive queimaram uma bandeira dos Estados Unidos. Aí, como eles falam, a luta contra o imperialismo, em referência aos Estados Unidos, e o sionismo, em relação a Israel, o Estado judeu. Nós não podemos aceitar, companheiros e companheiras, que se classifique qualquer ato de resistência do povo palestino como terrorista. Aqui, os companheiros da comunidade árabe, da comunidade palestina, que conhecem o PSTU, sabem que as nossas posições políticas, que a sociedade que nós defendemos, é diferente das posições e da sociedade que o Hamas defende. Mas nesse momento, nós estamos na trincheira militar do Hamas, porque essa trincheira do povo palestino, todo ato de força, todo ato de violência do povo palestino contra o sionismo é legítimo e nós temos que apoiar aqui na Palestina e em todo o mundo. Terrorista é o sionismo terrorista de Israel. Terrorismo são os massacres que o terrorismo norte-americano pratica contra o povo em várias regiões do planeta. Essa luta, companheiros e companheiras, a mobilização que nós temos que fazer em todo o planeta nesse momento é para acabar com o massacre que ocorre nesse momento. Mas não só para isso, é para também colocar de uma vez por todas um ponto final no Estado sionista de Israel, para que possa florescer um Estado palestino, laico, democrático, no Rio Romano. Tá, a gente sabe que tipo de democracia é essa que o PSTU defende para a Palestina, dominada pelo Hamas, ali na faixa de Gaza. Veja que ele diz que toda violência contra Israel é legítima, porque eles odeiam Israel. Eles querem o Estado palestino liquidando o Estado de Israel e vale tudo. Então o Hamas está sendo aplaudido e apoiado aí pela esquerda, extrema esquerda aqui no Brasil. Lamentavelmente, que vergonha, hein? Nós precisamos, companheiros e companheiras, do PT, do PSOL, das centrais sindicais, exigir que o governo brasileiro do presidente Lula rompa relações diplomáticas, militares e econômicas com Israel. É inaceitável que nosso país continue a ser cúmplice de uma tropa que se realiza aí. E quem tá junto com o PSTU, olha aí, o PCO, do Rui Costa Pimenta. O que a imprensa falou de que a guerra é do Hamas contra Israel é uma mentira. Uma das muitas mentiras que estão contando sobre o genocídio. Ou seja, não é o Hamas contra Israel. Na cabeça dessa gente é a Palestina contra Israel. O Hamas está ali representando a Palestina. Pois é. E fazendo de escudo humano os próprios palestinos na faixa de Gaza. É isso que o PSTU e o PCO estão apoiando. Olha aí a postagem que o presidente do PCO compartilhou, repostou no Twitter. Todo apoio ao Hamas e ao povo da Palestina. Fim do Estado de Israel. E vamos ver o que o PCO e o PSTU estão apoiando lá na guerra. Hamas deixou armadilhas com explosivos em mochila escolar de crianças, diz Israel. Tá aí uma imagem para você, é de um vídeo.
Segundo o grupo israelense, a ideia era que civis bem-intencionados tentassem resgatar as crianças. Ah é? Vai morrer as crianças, vai morrer o civil, vai morrer o militar, vai morrer todo mundo. E isso aí que o PSTU e o pessoal estão apoiando. Gleide Andrade, secretária de Finanças do PT, que disse que Israel não merece ser Estado. E agora está tentando pedir desculpas, porque ela foi repudiada pela Confederação Israelita no Brasil, que disse que foi uma fala antissemita, de ódio aos judeus, e ela deu uma tuitada para tentar se defender. Diante da repercussão de opiniões pessoais sobre o conflito entre Israel e Hamas, que externei em redes sociais, venho me desculpar com a comunidade israelita, que merece respeito e solidariedade pelo ataque inaceitável do último dia 7. Só do dia 7, não é mesmo? Que depois Israel estava todo errado, atacando, não pode revidar, tem que apanhar, morrer calado. Depois segue ela. Não sou, nunca fui antissemita. Minha fé é pautada nos ensinamentos de um judeu, Jesus de Nazaré. Sei. Manifestei-me nas redes sob o impacto do sofrimento e das mortes de crianças inocentes. Algo chocante para todo ser humano. Mas ignora que o Hamas decapitou crianças inocentes, israelenses. Mas para ela não conta, né? Não conta. O que conta é só da faixa de Gaza. 3. Defendo o cessar-fogo, a libertação dos reféns e a construção de uma saída pacífica para o conflito. Creio que a resposta à violência não deve ser mais violência. Claro que não. Como eu disse, Israel tem que apanhar calado. Deixa sequestrar, fazer os reféns. Se não reagir, ponto para o Hamas. É tudo que essa mulher quer. Não pode ter violência, tem que apanhar calado. Sabemos. Militantes de esquerda celebram terrorismo na Avenida Paulista. Sob a liderança do PCO, Partido da Causa Operária, centenas de pessoas defenderam a ditadura do Irã e os grupos Hezbollah, Talibã e Hamas. Aí uma imagem na Paulista do grupo de esquerda, inclusive com bandeiras e camisas do grupo Hamas. Vou colocar aqui um trechinho para você acompanhar. Olha só. A letra diz o seguinte: em 79 foi o Irã, em 2000 o Hezbollah, em 21 o Talibã, agora é a hora do Hamas. Hamas, olê, 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 que vergonha. Se é a direita fazendo isso, promovendo terror, isso dá cadeia. Pra direita dá cadeia, mas pra esquerda tá valendo. Eu não vejo diferença em fazer esse tipo de manifestação e você colocar uma suástica aí no braço, enaltecer o nazismo, porque tudo é um trabalho aí, uma organização antissemita, né? Internautas apontam um deputado do PT em manifestação pelo fim de Israel. Policial que integrou o governo de transição de Lula também esteve presente. Estamos falando do deputado estadual de Goiás, Mauro Rubem. Teve uma manifestação lá em Goiânia, queimando bandeira dos Estados Unidos, de Israel, defendendo Hamas, Palestina e pedindo o fim do Estado de Israel. Pois é, se a gente odeia Israel, odeia os judeus, está na cara, não é mesmo? E a maioria do PT é assim. Tá aí, deputado Mauro Rubem do PT, do Lula. Porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar. Direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Pois é, o padre Júlio Lancelotti, que chamou o Estado de Israel de assassino e covarde em uma manifestação de esquerda, tá chateado. Por quê? Porque foi muito criticado nas redes sociais, principalmente pelos católicos. Ora, queria o quê? Eu participei no sábado de uma manifestação de apoio ao povo palestino e hoje eu fui bombardeado de todos os lados, principalmente por católicos. Católicos muito religiosos, muito ortodoxos, muito fidelíssimos à ortodoxia da igreja e que não são capazes de refletir
que o povo palestino não é o Hamas e o Hamas não é o povo palestino. É mesmo! Israel não é assassino, não é covarde. E o Hamas tem muito palestino, ou tem muita gente defendendo a causa palestina, apoiando o Hamas, que simplesmente quer liquidar o Estado de Israel. O senhor estava em uma manifestação, assim como teve outras pelo Brasil, com partidos que detestam Israel, que desejam o fim de Israel. Comissão para discutir guerra. Vocês não têm que se preocupar com o Brasil, não? Não tem reforma para estudar, não tem projeto para estudar. Vocês querem o quê? Inventarem uma verdade para enfiar a goela abaixo que a guerra é desse jeito. É Israel vilão, Hamas santinho, bonitinho, pela causa palestina. Estado de Israel, Estado assassino. Estado assassino. Vocês estão demais, hein? Olha, é por isso que tem terroristas do Hezbollah aqui no Brasil. É porque tem apoio, tem cobertura, tem quem aplauda o terror aqui no Brasil. A defesa do terrorismo virou comércio livre no Brasil. Cadê o senhor Alexandre de Moraes? Cadê as autoridades do Brasil que ficam aí defendendo democracia, diálogo? Isso vale? Olha a matéria aí. PCO vende camisas do grupo terrorista Hamas à luz do dia. Há também adesivos contra o genocídio do povo palestino, bandeiras e cartazes pelo fim do Estado de Israel. Meu Deus do céu. Mas não é essa gente de esquerda que estava defendendo 2 estados, agora querem o fim do Estado de Israel, igual o Hamas sempre desejou? E através de guerra, de terrorismo mesmo? Vou ampliar aí a cena do comércio em defesa do terrorismo na sua tela. Que vergonha! Mas essa gente acha que terrorismo é você se defender contra o terrorismo. E aí, para você ter ideia, essa matéria é interessante porque forças israelenses encontram um livro de Hitler em base do Hamas. Exemplar de Mein Kampf estava com tradução para o árabe. E é um livro que fala bem, é um livro de autoria do próprio Adolf Hitler. Provavelmente servindo de base para a perseguição dos judeus. E hoje está essa gente no Brasil fazendo comércio livre, defendendo a perseguição dos judeus, que isso já está no mundo inteiro. O ódio, a perseguição, os ataques antissemitas, ou seja, aquele ódio do passado, através do bigodinho, está aí. No mundo inteiro, mais uma vez, liderado pelo Hamas, com apoio no Brasil, com esses partidos de esquerda e no mundo inteiro. Uma vergonha.